A queda miraculosa de Jericó. Tema 45 da série Os Escolhidos, Patriarcas e Profetas. Capítulo esse, baseado em Josué, capítulo 5, dos versos 13 ao 15. Capítulos 6 e capítulos 7 do livro de Josué. Está escrito: os hebreus estavam prontos para atacar e tomar a ímpia e orgulhosa cidade de Jericó. Cidade essa dedicada especialmente à deusa da lua, Astarote. Ao retirar-se do acampamento para meditar e orar, Josué avistou um misterioso e impressionante guerreiro armado empunhando uma espada. Ao questionar o misterioso guerreiro sobre sua posição quanto à batalha, recebeu a resposta: venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Josué capítulo 5, verso 13 e 14. O misterioso estranho era o próprio Cristo. Cheio de temor e respeito, Josué se prostrou, rosto em terra, e o adorou. Então ouviu as maravilhosas palavras de que a cidade foi-lhe entregue nas mãos. Também recebeu ordens de como seria a invasão e prontamente obedeceu. O exército de Israel foi convocado por Josué. Não deviam fazer nenhum ataque, apenas caminhar ao redor da cidade, carregando a arca de Deus e tocando trombetas. Os sacerdotes carregavam a arca vestida nos trajes especiais para exercer sua sagrada função. O exército os seguia. Som algum se ouvia a não ser os passos daquela grande multidão e o toque solene das trombetas, ecoando pelas colinas e ressoando pelas ruas de Jericó. Admirados e alarmados, os vigias anunciavam tudo às autoridades. O mistério da cena aterrorizou o coração dos sacerdotes e do povo. Muitos estavam certos de que as muralhas seriam capazes de resistir a qualquer ataque. Outros ridicularizavam o exército israelita e outros ficavam aterrorizados ao observar a marcha a cada dia, pois lembravam do que Deus fez no Mar Vermelho. Durante 6 dias, Israel arrodeou a cidade. No 7º dia, deveriam marchar 7 vezes e, ao forte toque das trombetas, deveriam gritar. Cada vez mais, com temor, os vigias em cima dos muros observavam terminar um circuito após o outro. Qual poderia ser o objetivo de tais misteriosos movimentos? Ao término da 7ª volta, a longa procissão parou e as trombetas soaram tão forte que sacudiu a própria terra. Os muros tremeram e se despedaçaram no chão. Os habitantes de Jericó ficaram paralisados de terror. Os exércitos de Israel entraram e conquistaram a cidade. O juízo de Deus havia chegado aos moradores daquela perversa cidade e apenas a fiel Raabe e sua família foram poupadas. Nada deveria ser tomado para si, pois aquilo estava consagrado para Deus como as primícias. Os cananeus, assim como os antediluvianos, mesmo tendo conhecido do Senhor Jeová, viviam para blasfemar do céu e contaminar a terra. O amor e a justiça exigiam que esse povo rebelde e inimigos da humanidade fossem destruídos. Com relação às muralhas de Jericó, era desejo de Deus impressionar a mente do povo, com o fato de que a força deles não estava na sabedoria ou poder humanos, mas unicamente no Deus da sua salvação. O Senhor Jeová fará grandes coisas por aqueles que confiam nele, se pusermos nossa inteira confiança em Deus e o obedecermos fielmente. Deus nos ajudará em toda emergência. Amém. Aleluia. Logo após a conquista de Jericó, os israelitas tiveram uma pequena derrota em Ai, mas bastante desanimadora. Esqueceram-se que seu poder vinha de Deus e começaram a olhar para o inimigo com desdém. Josué logo percebeu essa derrota como desagrado de Deus. Rasgou as vestes e prostrou-se diante da arca e buscou a Jeová.
Israel havia pecado. Havia um pecado secreto no meio do acampamento. Aquilo que foi consagrado à destruição foi guardado por um do povo de Deus. Acã foi o causador da desgraça a Israel. E por punição de roubar aquilo que estava consagrado a Deus para a destruição, Acã foi apedrejado. O ato de se referir à capa babilônica por uma bela capa mostra que mesmo em face da morte, Acã não estava arrependido. Além disso, roubou a prata e o ouro que estava destinada ao tesouro do Senhor. Assim como foi Acã, nós somos proibidos de cobiçar. Ao longo da Bíblia, alguns personagens caíram terrivelmente e foram destruídos por esse pecado. Além de Acã, temos Judas, Ananias e Safira e o mais famoso, o originador de todo o mal, Lúcifer. A cobiça está por toda parte. Ela cria discórdia na família, provoca inveja e ódio do pobre contra o rico e inspira o rico a oprimir o pobre. Mas esse mal também se encontra na igreja. A prática contradiz o discurso cristão e muitos continuam juntando tesouro na terra por causa de uma bela capa babilônica. Sacrificam sua esperança do céu. O clamor dos pobres e sofredores não é atendido e muitos negligenciam a caridade e roubam a Deus nos dízimos e nas ofertas. Da mesma forma que Acã confessou seu crime apenas quando o dedo de Deus apontou para ele, ou seja, após ser descoberto, apenas admitiu. Não houve confissão de pecado, nem muito menos tristeza pelo ato ou arrependimento. Não houve mudança de propósito, nem aversão ao mal. Da mesma forma, o culpado confessará quando estiver diante do tribunal de Deus, após cada caso ter sido decidido, ou para a vida, ou para a morte eterna. Que Deus seja louvado e que nós não sejamos como Acã, mas que nós venhamos a confessar nossos pecados enquanto há chance de arrependimento e depositemos toda a nossa confiança em Deus para lhe obedecer fielmente, tendo a certeza que o Senhor Jeová fará grandes coisas por aqueles que confiam nele. Fique com a paz de Jesus e até o próximo tema, se Deus quiser. Amém.